Pessoal, então vamos falar um pouquinho do nosso trabalho. Eu vou postar depois esse arquivo aqui para vocês, que é o que vocês têm que entregar do trabalhinho de vocês. Só um pouquinho. Oh, meu Deus. Aqui, apresentar agora, estou apertando o lugar errado. Então, eu vou postar isso daqui para vocês. Então, o trabalho lá do protetor solar, né, para o projeto que está sendo desenvolvido na disciplina de ateliê de arquitetura, deve-se escolher uma abertura e projetar um protetor solar fixo para a mesma. Então, vocês vão me entregar o seguinte: a implantação da edificação, tá? Que é a implantação de vocês lá de ateliê, indicando qual que é a abertura, a fachada em qual esse protetor vai ser projetado, tá? Essa implantação na escala 1 para 100. Aqui é só para eu saber onde que está o protetor de vocês, né? Então, não se esqueçam de colocar o norte na implantação, tá? Tem que pôr uma implantação certinho. Peguem a implantação de vocês lá de ateliê e coloquem aqui. Aí vocês vão definir qual o período a ser sombreado, tá? Então, se vai sombrear durante todo o período que teria insolação, se vai sombrear só durante um período da manhã, ou durante um período da tarde, ou próxima hora do almoço. Então, vocês vão definir o horário, né? Que é mais interessante que tenha sombra na edificação de vocês. Então, isso fica a critério de cada um. Aí vocês vão fazer a máscara de sombra na carta solar, tá? E aí vocês podem pedir o auxílio aqui do programinha Solar. Então, eu vou fazer o passo a passo de novo aqui com vocês, se ficou alguma dúvida. E aí, qualquer pergunta, depois vocês podem fazer aí para mim. Então, vamos lá. Aqui no programinha Solar, tá? Para quem não sabe ainda, vocês encontram ele lá no site do Laboratório de Eficiência Energética da UFSC, tá? Na BEE. Então, vocês vão entrar aqui. Vocês vão aqui em Downloads, Softwares. E tá aqui, ó, Análise Solar. E aí, aqui, ó, esse arquivo zip é o programinha. Não é aqui no download, tá? É aqui, nesse link. Aí ele vai baixar zipado, aí vocês vão instalar o programa, é bem simplesinho de instalar, e aí ele vai instalar aqui, vai abrir dessa forma, tá? Então, no caso, né, vocês estão trabalhando em Maringá, então vocês vão digitar a latitude lá, menos 23,25. Ele vai gerar aqui a carta solar. Aí vocês vão girar o transferidor aqui na direção da fachada que vocês estão trabalhando, tá? Pelo que o pessoal da manhã falou, a fachada de vocês ela é bem seria um pouquinha coisa, né? Inclinada em relação ao norte, tá? Então, aí, se for fachada norte, aí vocês vão girando aqui, ó. Se for fachada leste, gira o transferidor para cá. Se for fachada sul, e se for fachada oeste, tá? Então, rotaciona aqui, ó, nessa parte onde está escrito aqui orientação. Beleza? E aí, vocês vão trabalhar aqui. Nessa parte do ângulo de referência, a gente está usando o ângulo de referência externo, tá? Aí, nós temos aqui os três ângulos. O ângulo alfa é o ângulo do vertical frontal. Então, se vocês digitarem aqui, por exemplo, 50, ele vai marcar aqui o arco que representa o 50. E ele está contando, como a gente pôs externo, de fora para dentro. Então, 0 para o 90, tá? Então, se a gente pôr aqui 30, tá? Vai marcando lá o arco. O ângulo beta é o ângulo horizontal. Então, da mesma forma, ele vai contar de fora para dentro. Então, se a gente colocar aqui 50, 50,
Então, olha, conto daqui para lá. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Então, a gente considerando que a parede está aqui, né? 10, 20, 30, 40 da parede, tá? Então, dos dois lados, a gente colocou o mesmo ângulo. E o ângulo gama, que a gente utiliza no protetor horizontal, ele também vai contar lá de fora para dentro. Vou colocar aqui 40 e 40. Então, o ângulo gama, ele fica aqui, ó, o ângulo vertical lateral, tá? Então, quando a gente for trabalhar com protetor horizontal, a gente vai trabalhar com os dois ângulos verticais, tá? Então, o vertical frontal e os verticais laterais. Quando a gente for trabalhar com o protetor vertical, a gente vai trabalhar com o ângulo horizontal apenas, tá? E quando a gente for trabalhar com o misto, a gente trabalha com o vertical e o horizontal, beleza? Então, vocês vão definir aí qual tipo de protetor é mais interessante para a fachada de vocês, de acordo com a fachada que vocês querem proteger, o período de insolação. Então, se vai ser misto, vertical ou horizontal. E aí vocês vão definir os ângulos aqui. Se vocês desenhando aqui a máscara de sombra, vocês podem ir aqui, ó, em editar, copiar. É como se eu tivesse dado aqui um Ctrl C e eu posso colar, por exemplo, no PowerPoint. Eu posso colar até mesmo aqui no AutoCAD. Ó, tá? Então, vocês conseguem aí colocar no programa que vocês quiserem para montar o trabalho, tá? E aí, o que mais que vocês têm que fazer? Aí vocês vão projetar o protetor solar. O protetor solar, seja ele misto, vertical ou horizontal, ele precisa aparecer em planta baixa, corte e vista. Podem seguir mais ou menos aquele modelinho que eu postei para vocês da aula passada. Daí vocês têm que cotar, né, o dimensionamento ali do protetor. Então, qual que é a distância entre os protetores e o tamanho que o protetor tem. E os ângulos que vocês utilizaram. Daí, esse projetinho na escala 1:50. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu abrir já o PDF, que é mais fácil. Aqui. Nossa, estava achando. Então, vocês vão desenhar lá, ó, em planta, em corte e em vista o protetor solar de vocês, tá? Se por acaso vocês colocarem, né, dos dois lados aqui igual para ficar simétrico o protetor, vocês podem daí explicar, né, por que vocês colocaram do mesmo tamanho dos dois lados, tá? Então aqui eu coloquei, ó, a dimensão da janela, coloquei a dimensão do protetor, os ângulos que eu usei, a distância entre os protetores, aqui coloquei, né, a cotinha de quanto passou ali da janela. Poderia também pôr uma cota aqui na planta, né, só para deixar mais explicadinho. Então, é isso daqui que vocês precisam fazer. E, por último, um 3D. Pode ser um 3D bem simplesinho, não precisa renderizar nada, tá? Pode, se vocês não quiserem, pode fazer um 3D ali do Sketch, né, do programa que vocês estiverem usando, só para eu ver como que ficou a plástica ali do protetor solar de vocês. Então, é isso que vocês têm que me entregar. Eu não defini aqui que tamanho de prancha, porque pode ser que alguns de vocês façam numa janela pequenininha e o outro faça na fachada toda, e aí o tamanho do projeto vai ficar um pouquinho diferente de um para o outro, tá? Então, vocês vão ver lá de que maneira se encaixa melhor, e aí vão fazer o projetinho de vocês. Esse trabalho
Eu não tinha escrito lá para vocês? Ah, não, foi de acústica, né, que eu passei para vocês. Deixa eu lembrar. Espera aí. Deixa eu parar aqui um pouquinho só para eu achar aqui. Se eu não me engano, vale 9 décimos. Vocês fizeram 2 trabalhos, né, de conforto térmico. Oi, gente, onde que tá aqui minhas anotações? É isso mesmo. Os 2 trabalhinhos que vocês fizeram valiam 8 décimos cada um, e esse vale 9 décimos, tá? Gente, eu já passei esse trabalho semana passada. O professor, mas semana passada parecia que estava tão mais simples. É nada. Eu só coloquei ali um padrão para vocês apresentarem. Deixa eu ver quem. Já marcar aqui quem entrou. Priscila, Sérgio. O professor, onde eu vou socar um bris naquele meu projeto, professor? Ué, não. Mas você não tem nenhuma janela no seu projeto? Tem pouquíssimas. Então, Senhor, uma delas na minha pode cabecinha ser. eu não imaginei um brise nela. Mas não tem problema, você não precisa pôr lá no seu projeto, se você não quiser. Só fazer para. É que eu precisava ter uma referência para vocês projetarem um protetor. Mas se você quiser pegar até a janela da cozinha, pode ser, não precisa ser lá a fachada principal. Então tá bom, professor. Tá? Camila, também marquei aqui. Ah, gente, mas vocês acharem que a prova ia ser na semana no dia 6, é porque vocês não olharam o calendário do Sesumar, né? Mas é que a professora Ana também confundiu. Acho que semana passada ela comentou que seria em outra semana. Ah, entendi. Mas já tá esse calendário lá faz tempo, né? Desde o começo do ano tá assim. Que é do dia 1º ao dia 7. É só quem é do anual, que é o 4º ano e o 5º ano, aí é diferente, né? Porque daí eles não têm sub ainda, tipo, para fechar, né? Já, eles têm sub, mas ainda não fecha o semestre, né? Porque o deles é anual. Então, de vocês, daí já estava desde o começo lá, que era do dia 1º ao dia 7. Então, vamos lá. E aí, gente, tem perguntas sobre o trabalho? Alguém começou a fazer? Ficou com alguma dúvida? Ninguém começou? Pode mandar, Jolene, o seu protetor. Eu vou dar aula depois dessa aula, então não prometo que eu vejo hoje, mas amanhã cedinho eu vejo, tá? Se eu não ver hoje.
Tá, o Iago está perguntando dos desenhos ali. A implantação é algo simples, tá? Se vocês quiserem pegar a implantação de vocês lá de ateliê, é só para eu saber em que direção que está essa fachada que vocês estão fazendo o projeto, tá? E aí, o projetinho em si do protetor é nesse estilo que eu mostrei para vocês ali, igual eu fiz na aula passada. E continua a mesma data daí para entregar ele? Sim, na terça que vem. Tá. Professora, esse trabalho é para enviar por e-mail, né? Eu não tinha entendido. Beleza, obrigado. Senhora, onde que eu estou procurando aqui no estúdio? Acho que eu não estou procurando certo. Onde que está o arquivo? Esse arquivo que eu mostrei agora? Não entendi. O arquivo. Esse eu não pus ainda, eu vou colocar lá para vocês. Eu esqueci de colocar. Ah, tá. Esse que eu mostrei agora. Daí você vai colocar no material da disciplina. Vou. Uhum. Tá bom, obrigada, professora. Eu vou colocar uma observaçãozinha lá, que é para vocês me mandarem em PDF, tá? Vocês podem fazer no programa que vocês quiserem, mas gerem um PDF, que daí eu consigo abrir lá no e-mail mesmo. Que se vocês me mandarem em DWG, eu tenho que baixar e abrir, né, no AutoCAD. Aí dá muito trabalho. Então, me mandem direto lá por PDF, tá? Já vou até anotar isso daqui. Daí eu já posto para vocês esse arquivo. Gente, o conteúdo de hoje, eu tinha até me programado para a gente finalizar ele na semana que vem. Por isso, eu vou gravar um videozinho só para dar uma parte, assim, uma finalizada em alguns assuntos. Não é nada que vai interferir no conteúdo da prova de vocês, é mais para o conhecimento de vocês de uma maneira geral, tá? Mas depois eu vou postar um videozinho lá no meu YouTube com alguns exemplos do que eu vou mostrar para vocês hoje. Porque eu realmente também estava achando que na segunda e na terça teria aula, tanto que ontem eu dei aula para o pessoal da manhã e eu falei, né? Nem finalizei com eles, né? Falei, segunda a gente termina, faz alguns exemplos. Então, eu vou fazer esses exemplos, vou gravar e vou postar no YouTube, tá? Mas vamos lá, então. Pessoal, durante as nossas últimas aulas, né, a gente vem falando de carta solar, e nas duas últimas aulas eu falei com vocês sobre os protetores solares, e aí a gente analisou a eficiência, né, de alguns protetores, e a gente também projetou, né, novos protetores solares para as edificações. Então, quando a gente tanto projeta os protetores, ou quando a gente vai analisar a eficiência dele, a gente desenha uma máscara de sombra para esse protetor. Então, essa máscara de sombra, o que ela está indicando? A obstrução que esse protetor ele vai fazer na abóboda celeste, o que tem, né, o objetivo de sombrear aquela abertura ou aquela edificação.
Então, quando eu fui falar para vocês dos protetores verticais, por exemplo, o que eu falava? Gente, imaginem que vocês estão dentro de uma janela, olhando para fora. Se não tiver nada, não tem nada em frente à janela, vocês conseguem enxergar metade da abóbada celeste. Se tem um protetor vertical, então tem elementos na vertical em frente à sua janela, e você está olhando de frente, você consegue enxergar dentro de um vão todo o céu, para cima, para baixo, só que você não consegue enxergar para os lados, né? Então, o protetor vertical, ele vai ser eficiente ali para o sol, né, que vem das laterais. Então, daí depois a gente viu o protetor horizontal, e aí no protetor horizontal, se a gente se imaginar na janela e com elementos horizontais à nossa frente, o que a gente vai perceber é que a gente não consegue enxergar a parte de cima do céu, né? Isso quer dizer que se o sol estiver nessas áreas onde eu não consigo enxergar a partir, né, da janela que tem esse protetor vai estar sombreando a janela naquele momento que o sol estiver nessa posição, tá? Então, a máscara de sombra, ela sempre tem que ser sobreposta à minha carta solar. Então, a máscara de sombra, ela vai indicar uma representação gráfica das obstruções que nós temos da abóbada celeste, tá? Então, ela chama máscara de sombra, mas o que a gente desenha nela não é a sombra. O que a gente desenha é qual parte do céu vai estar tampada ali, obstruída por aquele elemento. Então, no caso dos protetores solares, né, dos brises, a gente desenha ali a parte do céu que eles não vão deixar que a gente veja a partir da janela e, consequentemente, se o sol estiver nesses locais, a gente vai ter sombra. Então, vamos pensar aqui com esse desenho, ó. Aqui a gente tem lá o nosso observador. Aqui nós temos a abóbada celeste, né? Então, a gente imagina como se o céu fosse essa abóbada, né? Tipo, de um domus ao nosso redor. E aí, quando essa pessoa, se ela estiver num campo aberto, né? Ela vai enxergar todo o céu. Mas, quando a gente tem obstáculos, edificações ao nosso redor, essas edificações, elas vão tampar parte do céu. Então, aqui, para esse observador, essa casinha, ela está tampando essa parte aqui da abóbada celeste, né? Então, se o sol estiver aqui nessa região que a casa está tampando em relação a esse observador, então, se o sol estiver aqui, aonde está o nosso observador, nós vamos ter sombra, tá? Mas o que a gente desenha na máscara de sombra? A parte que está obstruída. E aí, quando a gente sobrepõe a máscara de sombra na carta solar, nós vemos quais trajetórias serão obstruídas. Então, a edificação aqui está obstruindo uma parte do céu, e essa árvore também, a copa dela, está obstruindo ali uma parte do céu. Então, quando o sol estiver na parte do céu que está obstruída, teremos sombra aqui onde está o nosso observador. Mas quando o sol estiver nessas áreas aqui, o sol vai bater lá onde está o nosso observador, tá bom? Então, a máscara de sombra, ela também serve para a gente analisar em que períodos do ano as edificações que estão ao nosso redor, ao redor do nosso terreno, em que momentos elas vão fazer sombra na nossa edificação ou na nossa abertura. Diferente do que a gente estudou lá no começo, né, quando a gente que a gente começou a desenhar a sombra da edificação, lá, o que a gente precisava para a gente desenhar a sombra? A gente precisava ter um dia e um horário fixos. Então, eu falava lá para vocês, no dia tal, na hora tal, qual é a sombra que o edifício faz no seu entorno? Então, a gente ia lá na carta solar, pegava o dia e o horário, achava os dois ângulos, né, o azimuth e a altura solar, e aí a gente desenhava a sombra a partir dos dois ângulos. Aqui na máscara de sombra, quando eu analiso de que maneira, né, aquela edificação vai se comportar em relação a um determinado ponto, eu consigo determinar todos os períodos em que ela vai fazer sombra naquela área, né, ali onde está o meu observador. Então, para isso, a gente desenha a máscara de sombra da mesma forma que a gente desenha lá
para o protetor solar. A gente usa os ângulos horizontais e os ângulos verticais, frontal e lateral. Então, aqui a gente vai imaginar que a gente tem um raio de sol chegando até uma parede, tá? Que é essa minha paredinha aqui. E aí, nós vamos projetar esse raio de sol em 3 superfícies. Então, a gente projeta ele no piso, nós temos o ângulo horizontal, que é o ângulo que nós utilizamos para projetar os brises verticais. Então, esse ângulo, nós enxergamos ele em planta baixa. E ele vai ser medido na nossa máscara de sombra, como os raios, né, os azimutes que nós temos na carta solar. Então, como a gente está usando a referência externa, a gente vai usar aqui o 0 e aqui o 90. Aqui o 0, aqui o 90, tá? Então, ali no programinha Solar, é o nosso ângulo beta. Depois a gente tem os ângulos verticais frontais, né? Esses ângulos, né, a gente vai ter lá o ângulo que vem de frente com a fachada. Então, é como se eu tivesse uma parede imaginária aqui, perpendicular com a minha fachada, e eu tivesse, né, esse raio projetado nessa parede. Então, é o ângulo que vem de frente com ela, que é o que nos ajuda a projetar os protetores horizontais, né? A gente usa lá no corte do protetor horizontal. Então, vejam aqui, nesse desenho. A partir de uma fachada, nós veríamos metade de uma abóbada celeste. Então, aqui nós temos a metade da abóbada celeste. E aí, essa abóbada celeste foi dividida em ângulos de 10 graus. Então, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Uma vista lateral, a gente teria isso, ó. Então, esse meio círculo dividido ali, né, nos seus 90 graus, de 10 em 10. E aí, a gente, né, a partir do protetor horizontal, por exemplo, a gente consegue enxergar até uma certa altura, por exemplo, até aqui 40 graus, e depois dos 40 graus para cima, a gente não enxerga mais. Então, a gente enxergaria aqui do 0 até o 40, e do 40 até o 90 a gente não enxergaria mais. E aí, isso daqui projetado em planta, né, como a projeção ortogonal da carta solar, a gente tem os arcos, né, que estão lá no nosso transferidor de ângulos. Então, os arcos representam lá 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, e 90 seria, né, essa linha aqui, tá? Então, os arcos vêm sempre aqui das extremidades, passando por essas linhas que foram projetadas aqui dessa forma, ó. Então, a gente puxa a linha aqui para baixo e tem aqui a linha de cada um, né, que representa cada um desses ângulos. E o ângulo vertical lateral, ele vai ser uma projeção desse raio na própria fachada, na própria parede ali da fachada, e ele nos ajuda ali a projetar o nosso protetor horizontal, definindo quanto ele vai passar da nossa janela, da nossa abertura. Então, aqui a gente tem os ângulos contrários ao vertical lateral, então ele vem aqui, ó, de ladinho. E aí ele vai ter os arcos também aqui, no outro sentido, em relação ao vertical frontal, tá? Mas ele é definido da mesma forma, ele só é invertido ali em relação ao vertical frontal. Então, quando a gente coloca os dois juntos, né, nós temos aqui os arcos nesse sentido e os arcos nesse sentido. Então, o vertical frontal, nós temos um só, e os laterais, nós temos 2. E aqui, então, juntando o transferidor dos ângulos verticais, e dos ângulos horizontais e dos ângulos verticais. Então, isso daqui é o que a gente aprendeu ali na prática, né, fazendo o protetor solar. Então, eu achei mais fácil ensinar vocês a prática primeiro, para depois vir com a teoria em si, porque às vezes é um pouquinho complicado de visualizar, né, isso daqui antes de colocar isso em prática. Então, foram esses os ângulos que a gente usou ali para projetar os nossos protetores. E agora, então, nós vamos ver de que maneira nós podemos estudar essas edificações externas, né,
e de que maneira elas vão fazer sombra na minha edificação. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que nosso observador está aqui na janela e ele vai ter uma visão apenas de metade da abóbada celeste. E a outra metade já fica obstruída pela própria edificação. Então, a parede está aqui, né? A gente já não consegue, de qualquer maneira, ver essa parte da abóbada celeste. A gente só consegue ver esse lado aqui. E aí, se a gente tiver alguma edificação aqui do vizinho, ou até mesmo se a gente tiver um muro aqui, concordam que ele já vai tampar uma parte da abóbada celeste? Então, muitas vezes, o meu vizinho, né, ou até mesmo o muro que eu faço, né, aqui do lado, ele vai sombrear já uma parte da minha abertura. Então, a gente consegue, por exemplo, numa fachada leste, que o sol, né, tá nascendo aqui baixinho e vai subindo, e aí o meu protetor solar só começa a proteger a partir de uma certa altura, eu posso ter um outro elemento aqui que faça o sombreamento dessa outra parte da abóbada celeste. E esse elemento pode já existir, pode ser o meu vizinho, pode ser um muro, algo assim. Então, para a gente saber os períodos que esses edifícios vão fazer o sombreamento da minha edificação, a gente vai aprender aqui um processo para a gente desenhar uma máscara de sombra para o edifício vizinho. Então, aqui está um exemplo, tá? Mas eu vou fazer um prático aqui, vou fazer junto com vocês ali no AutoCAD um exemplo também. E aí vocês, né, podem tirar as dúvidas de como a gente faz isso. Então, vamos lá. Aqui a gente vai considerar o nosso observador dentro do edifício. Desculpa, gente. Pro tá cansada. Muitos afazeres. O observador está aqui. E ele veria essa parte aqui da abóbada celeste, essa metade aqui da abóbada celeste, tá? Só que ele tem, na frente da janela dele, dois edifícios aqui, ó, o edifício 1 e o edifício 2. Então, esse edifício aqui, quase um quadrado, e esse aqui, nesse formato de L. Então, concordam que esses edifícios, em frente à nossa janela, eles não nos deixarão ver a abóbada celeste como um todo? Então, imaginem aí vocês numa janela, né? E aí vocês estão olhando para fora. Se vocês olharem em corte aqui ainda, vocês vão perceber que esses edifícios são bem maiores do que o edifício que você está. Então, eles vão tampar uma parte da nossa vista do céu. E quando o sol estiver atrás do prédio, esse prédio faz sombra na minha janela. Então, se a gente for na janela de casa, né, a gente pode perceber aí esse fenômeno, né? A não ser quem mora num andar muito alto, ou igual eu aqui, né, que moro numa cidade que praticamente não tem prédios, e estou no 6º andar, né, que eu estou aqui na casa da minha mãe, e aí, se eu olhar ali para fora, não tem nada obstruindo a minha visão. Mas quando a gente tem um vizinho, né, um outro prédio, vocês conseguem observar isso, né, que a vizinhança ali, os outros edifícios tampam parte da sua vista, e que quando o sol está atrás dessa edificação, faz sombra na sua janela. Então, vamos lá. Como que a gente faz essa análise, né? Primeiro, a gente vai analisar aqui na planta baixa os ângulos horizontais. Então, seria como se a gente puxasse aqui o ângulo de visão, né, do nosso observador até os pontos, né, do edifício. Então, para o nosso observador, ele tem uma área da abóbada celeste desobstruída. A partir aqui desse pontinho, começa a obstruir a visão dele. Ó. Então, do ponto A, ponto B, ponto C. Esse cantinho aqui de trás do prédio, ele não consegue enxergar. Depois aqui, né, o nosso observador vai enxergar aqui esse pontinho do L. Aqui não dá para ele ver, aqui também não, aqui também não, aqui também não. E ele vai enxergar esse outro pontinho aqui que a gente vai chamar de M, tá? Então, esses ângulos aqui são os ângulos que estão obstruídos da visão dele, considerando a planta, né? Considerando a visão a partir da planta baixa. Só que a visão só a partir da planta baixa, ela não me dá um limite ali de que, né, até que altura que isso está tampando a visão do meu observador. Então, vai depender de que altura esse prédio tem. Então, aqui nesse exemplo, ó,
O edifício lá do fundo, ele tem, né? Ele é bem mais alto, tá vendo lá? E esse outro edifício aqui, mais baixinho, né? É esse daqui, ó. Então, esses pontinhos que a gente marcou aqui na planta, ponto A, B, C e os pontos L e M, eles têm que aparecer aqui na nossa vista também, ó. Então, se a gente olhar esses dois prédios aqui de lado, a gente vai ter o ponto A e o ponto B, né? O ponto A está lá atrás e o B está aqui na frente, o ponto C está aqui e o ponto L e M também estão alinhados aqui. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar aqui da linha do nosso observador uma reta até os vértices que a gente marcou aqui. E aí, a gente vai ver aqui o ângulo vertical frontal. Ó. Então, ele está vindo de frente com a minha fachada. Então, os ângulos da planta, que são os ângulos horizontais, nós vamos passar aqui para a nossa máscara de sombra, marcando eles, né, como ângulos normais, né, igual o azimuth. Então, aqui nós temos ó, o observador aqui girou, ó, o observador está aqui. Então, aí nós temos o ponto A, está aqui, o B, o C, o L e o M. E depois, o que a gente faz? A gente vê qual que é o ângulo vertical frontal para cada um desses pontos. Vertical frontal são esses arcos que a gente tem aqui. Então, por exemplo, aqui foi medido para o A e para o B o ângulo A, que é o ângulo de 60 graus. Então, marcou aqui o arco dos 60. Depois, para o ponto C, foi medido 40 graus, marcou aqui o arco do 40. E para o LM foi medido 25, marcou o arco lá do 25. E aí, a gente vai unir o ângulo horizontal com o ângulo vertical frontal. Então, essa linha aqui representa o ângulo horizontal do ponto A e esse arco representa o ângulo vertical do ponto A. Então, nesse pontinho, eles se encontram. E aí, a gente vai marcando os pontinhos para cada um. E aí, essa região aqui, ó, que vai do A, B, C e fecha aqui, é a área do céu que vai ser obstruída pelo edifício ABC. E aqui, depois, né, do L para o M, essa área da abóbada celeste vai ser obstruída pelo prédio mais baixo. Então, quanto mais alto o prédio, né, mais ele vai fazer obstrução, tá? Então, aqui está desenhado a máscara de sombra desses dois prédios em relação ao nosso observador. Então, vamos agora fazer uma máscara de sombra juntos, tá? Para vocês verem na prática como que a gente faz isso. Ah, deixa eu só... Esqueci de apagar aqui que eu fiz na outra aula. Gente, até na aula passada, acho que foram até vocês que me pediram para eu passar para vocês o arquivo da aula passada em DWG. Fiquei devendo isso. Vou colocar, tá? Lá no estúdio. Oh, meu Deus, não era para copiar, era para mover. Difícil, hein?
Então, gente, aqui no AutoCAD eu desenhei esse transferidor de ângulos. Eu vou disponibilizar daí para vocês. Então, aqui dá para desenhar a máscara de sombra, tá? Tranquilamente. Eu me baseei, né, na maneira como mostrei ali na aula, que essa máscara é desenhada, tá? E aqui eu tenho uma carta solar de Maringá. Só apagar isso aqui. Tem a carta solar aqui de Maringá, que a gente precisa daí sobrepor a máscara de sombra na carta solar para que a gente saiba os períodos que vai ter sombra, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai na planta baixa. Aqui a gente tem esse edifício que a gente está estudando. O observador, ele está aqui, ó, tá? E ele está dentro do edifício, né? E aí, a gente vai puxar as linhas de visão desse observador. Então, ele vai ser obstruído aqui, né? Pela a visão dele da janela. Por essa edificação aqui. Então, desse ponto, nesse ponto, e aqui, ó. Aqui atrás ele não consegue enxergar esse pontinho aqui. Então, a visão dele vai ser obstruída aqui nessa região. Ele também vai ter a visão obstruída por esse outro predinho aqui. Aqui, esse pontinho aqui atrás, ele também não consegue enxergar, tá? Então, eu puxei lá as linhas de visão do meu observador. E aí, agora, para a gente se organizar, a gente vai nomear esses vértices que a gente puxou as linhas. Então, eu aqui vou chamar esse vértice aqui de A. Vou chamar esse outro vértice aqui de B. E vou chamar esse outro vértice aqui de C. O nome, gente, tanto faz, tá? Se eu quisesse colocar 1, 2, 3 também, tá? É uma só maneira para nomear aí, tá? Aí aqui a gente vai ter, vou chamar esse ponto de D. Esse ponto aqui eu vou chamar de E. Esse ponto aqui eu vou chamar de F, tá? Então, esse é o primeiro ponto. A gente puxar aqui né, as linhas de visão do nosso observador e nomear todos os vértices que ele consegue enxergar desse edifício vizinho. Aqui, se a gente estivesse fazendo à mão, a gente poderia, né, medir aqui os ângulos. Então, aqui deu 10, né? Aqui deu 20. Aqui deu 40, tá? Então, a gente está trabalhando com ângulo externo, 0 para lá. Aí, aqui para cá, aqui deu 6. Aqui deu 10. E aqui deu 40. Beleza? Então, eu medi aqui só para vocês verem, mas como eu estou fazendo no AutoCAD, o que eu posso fazer? Posso simplesmente copiar aqui, ó, as linhas e copiá-las aqui para minha máscara de sombra, tá? Então, a gente tem aqui, ó, essa linha representa o 0, né? Então, aqui a gente tem lá o 10, aqui nós temos o 40, aqui nós temos o 20. E aí, né, aqui a gente vai nomear também para nossa organização. Então, o ângulo do 40 lá na nossa planta, ó, é o ponto A, depois o B, depois o C. Então, eu vou nomear aqui A, aqui B,
E aqui, C. E aí, aqui para o outro lado, nós temos os pontos D, E e F. Então, o ponto D é o único que não está certinho ali, que deu 6 graus, né? Nós vamos ter que estender ele ali. Então, nós vamos ter aqui o ponto D. Depois o E. E depois o F. Então, eles ficaram a 6 graus, 10 graus, aí 20, 30, 40, igual eu medi lá. Então, aqui no AutoCAD, a gente só copia, né, os ângulos de lá para cá. Beleza? Então, esses são os ângulos horizontais que a gente achou na planta baixa. Agora, nós precisamos achar o vertical frontal. E aí, nós precisamos ver esses prédios aqui em vista. Deixa eu até pôr uma linha aqui, né, do chão. Então, o nosso observador, ele está nesse prédio aqui mais baixinho, onde está esse ozinho aqui de observador. E aí nós temos... Vamos mudar até a cor aqui do predinho, para vocês entenderem melhor. A gente tem o predinho lá do fundo, ó, que eu tô pintando ele de vermelho. É esse prédio aqui mais alto, tá? E o predinho aqui verde é esse predinho aqui mais baixo. Quando a gente vai analisar aqui na vista os ângulos verticais frontais, nós precisamos analisar todos os ângulos que apareceram na planta, precisam aparecer aqui na vista. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Vou puxar as linhas. Ó. O A e o B estão aqui e eles estão certinho aqui com esse vértice, tá? Então, eu fiz uma linha aqui tracejadinha, mas ficou meio... Então, aqui, a gente sempre vai pegar no ponto superior do prédio. Por quê? Se eu olhar, né, da minha janela para o prédio vizinho, a parte mais alta dele é onde vai, né, ter a obstrução ali da minha visão. Então, aqui, né, a gente tem o ponto A, lá no fundo, e o ponto B aqui na frente, tá? Então, vejam lá, ó. O A está lá atrás e o B está aqui na frente. O ponto C... Ponto C está aqui, ó. Então, vamos até copiar ele aqui. Ponto C é aqui em cima. Então, esse prédio nós nomeamos 3 pontos e aqui a gente tem os 3 pontos. O outro prédio aqui mais baixinho, ó, o E e o F estão alinhados aqui. Então, o ponto do E e do F aqui, ó. E o ponto D tá aqui. Então, esse prédio é mais baixinho, então a extremidade dele é aqui, tá? Então, a gente sempre vai pegar na parte de cima. E aí, o que nós vamos fazer? Aqui da linha da visão do nosso observador, nós vamos puxar aqui, ó. Deixa eu deixar amarelinho. Nós vamos puxar aqui, ó, do nosso observador até o ponto AB. Do nosso observador, né? Vamos puxar até todos os pontos que a gente marcou.
Beleza? Então, os mesmos pontos que tem na planta, tem na vista, e puxamos as linhas aqui do ângulo vertical frontal, ó. Então, tá vindo de frente com a minha fachada. E aí, aqui nós vamos ter que medir esse ângulo, ó. Então, aqui, o primeiro ângulo deu 20. Aqui, gente, vamos considerar ali que as duas linhas estão tão juntinhas, tá? Que são a mesma que era para ser. E aqui, 50, tá? Então, os pontos A e B, o ângulo vertical frontal de A e B é 50. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui na máscara de sombra e vai achar o ângulo dos 50. Ó. Então, esse primeiro arco representa 10, aí 20, 30, 40, e aqui nós temos o ângulo dos 50. Então, eu vou pintar aqui de amarelinho os 50, tá? Então, eu vou copiar isso aqui para lá. Então, aonde cruzou os dois ângulos relacionados ao ponto, ó, então, essa é a linha do ângulo horizontal do A e esse é o arco do A. Então, aqui a gente tem o pontinho que representa o A. O B, ele é essa linha e ele também é esse arco. Então, vou mover ele lá. Do B para cá, tá? Agora, vamos ver qual que é o ângulo vertical frontal do C. Do C vai ser o 30, tá? Então, a gente vai marcar aqui o arco do 30. Então, aquele ali é o 50. O 30 vai ser esse daqui, ó. E aí, a gente vai marcar ali o pontinho do C. Cadê o arco que eu deixei amarelo? Ficou cinza. Ué, gente. Acho que eu deixei ele clicado. Peraí, tá meio travando. Aí. Um pontinho do C tá aqui. Beleza? Então, aquele primeiro predinho, ele é representado pelos pontos A, B e C. Então, vou copiar aqui, tá? Que eu já tinha feito. Então, o que a gente vai fazer? A gente fecha ali o polígono e representa esses 3 pontos, ó. Então, a gente tem o extremo aqui, que é o A, a gente pega a linha dele. Do A, a gente junta com o B. Do B, a gente junta com o C. E daí, a gente fecha aqui no C, tá? E aí, a gente tem essa área obstruída aqui da abóbada celeste. Aí, agora, vamos ver o outro predinho ali, o D, E, F, qual área da abóbada celeste que ele vai obstruir. Então, o ponto D, o ângulo vertical frontal é 20 e do E e do F é 30. Então, vamos marcar aqui o arco do 20, que a gente não marcou ainda, esse daqui. E aqui, daí, é o 30, tá? Então, o D... Ó, é esse pontinho aqui, ó. Então, linha do D com o ângulo do 20. Depois, o ponto E, o ângulo vertical frontal dele é 30. Então, o pontinho do E é aqui, ó. Então, linha do E, né? Ângulo horizontal do E, ângulo vertical do E
marco o ponto. E por último, o ponto F aqui. Linha do F, ângulo de 30, tá? E aí a gente vai unir os pontos também. Então, a gente tem isso daqui, tá? Então, gente, essa área aqui da abóbada celeste, ela fica obstruída pelo prédio ABC, e essa área aqui fica obstruída pelo prédio D. Desculpa, pelo prédio DEF. Isso quer dizer que se o Sol estiver nessas áreas aqui, vai fazer sombra na janela do meu observador. Então, como que eu vou saber se o Sol vai estar atrás dessas obstruções aqui? Então, aqui, ó, eu separei só a máscara de sombra, ó, com os pontos A, B e C e os pontos D, E e F, tá? Então, no caso aqui, na nossa planta, o norte está para cá, ó. Então, o nosso observador, ele está virado para leste. Então, o nosso observador, ele só veria essa metade aqui da abóbada celeste, ó. Então, isso quer dizer que eu posso até fazer uma achura aqui, ó. Se eu tocar de deixar. Eu posso fazer uma achura aqui, porque essa parte da minha abóbada eu já não tô vendo, porque eu tô dentro da janela, né? Dentro do edifício, tá? Então, ele só veria esse pedaço. E esses dois prédios aqui não deixam meu observador ver essa parte do céu. Então, vamos colocar a nossa máscara de sombra aqui em cima da nossa carta solar. Opa, botei errado, só um pouquinho. Então, vejam lá, ó. Eu vou selecionar aqui para vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Então, ó, o meu observador, ele já não veria toda essa parte aqui. Então, ele teria sol na fachada na parte da manhã. Esses dois prédios vão obstruir durante alguns períodos o sol nessa janela. Então, por exemplo, se a gente for analisando dia a dia, no dia 22 de dezembro, na hora que o sol nasce, ele está atrás do prédio. Ele só vai sair de trás do prédio umas 7h30 da manhã. Daí, a partir das 7h30, bate sol na janela. No dia 21 de janeiro, também, ó, um pouquinho mais, ali até umas 7h45, 7h40, o sol fica escondido. Depois disso, ele vai sair de trás do prédio. No dia 23 de fevereiro, quase não faz nada de sombra, ó. Na hora que o sol nasce, até umas 6h30 só faz sombra, depois o solzão. No dia 21 de março, vai bater sol na janela da hora que o sol nasce até 7h30, e daí das 7h30 às 9h30 tem sombra, e das 9h30 em diante tem sol. No dia 16 de abril, é o dia que tem mais sombra, ó. Desde a hora que o sol nasce até umas 9h30 tem sombra, e depois sol. No dia 21 de maio, vai sombrear até umas 9 da manhã e depois tem sol na janela. E no dia 22 de junho, da hora que o sol nasce até umas 8h30, depois tem sol na janela, tá? Então, é interessante a gente fazer essa análise aqui, né? Se a edificação vizinha, se o muro, se o elemento externo que eu tenho, ele vai fazer sombra em algum período do ano, né, da minha janela, porque, por exemplo, né, aqui na fachada leste, a gente sabe que com um brise fixo, a gente não vai conseguir proteger desde cedo. Então, a gente já vê aqui que numa boa parte do ano, a parte, né, do sol nascendo está protegida por esses dois edifícios. Só em alguns períodos aqui que a gente não teria proteção. E aí a gente consegue fazer um brise
um brise horizontal aqui para começar a sombrear umas 8 da manhã no verão e umas 9 no inverno, e aí a gente vai ter uma boa proteção solar dessa janela, tá? Porque eu sei que os prédios vizinhos também vão me ajudar nessa proteção. Então, é dessa forma que a gente desenha a máscara de sombra dos nossos vizinhos. E aí, eu vou, né, o que eu falei que eu ia gravar mais um videozinho para vocês, eu vou gravar outros exemplos de como fazer essas máscaras de sombra, tá, para vocês. Porque daí ficou, né, faltando essa aula que eu ia dar mais exemplos, tá? Mas aí vocês vão poder assistir. Provavelmente eu grave na quinta e aí eu posto lá para vocês. Além do vídeo, eu vou postar também um passo a passo que eu já tenho pronto, mostrando também como faz essa máscara de sombra, tá? Gente, só uma questão aí. Vamos ver quem prestou atenção no que fenômeno que aconteceu no fim de semana que foi importante aí para essa questão da geometria solar. Ninguém sabe? Dá uma olhadinha aí na carta solar e na data de hoje. Tô esperando. Não me decepcionem. Meu coração não vai aguentar. Que dia é hoje, gente? 23 de junho? Vocês estão me ouvindo? Ah, então vocês estão respondendo no chat, eu não vi. Solstício de inverno, né? O Iago respondeu ali, a Luana, o Jean. É isso mesmo, gente. A gente teve agora o início do inverno, né? Então, no dia que inicia o nosso inverno, como a gente pode ver aqui na nossa carta solar, é o dia mais curto do nosso ano, tá? Então, o Sol nasceu quase às 7 da manhã e umas 5 e pouquinho ele já se pôs, tá? Então, do dia 22 de dezembro até agora o início do inverno, os dias foram diminuindo cada vez mais. Então, a gente teve a noite, essa foi a noite mais longa do ano. E aí, agora desses dias para frente, o dia vai começar a aumentar novamente, ó. Então, até 24 de julho já vai aumentar um pouquinho. 28 de agosto, ó, já vai ter sol das 6 e pouco até quase 6 da tarde. 23 de setembro vai nascer o sol às 6 da manhã e se pôr às 6 da tarde. Até chegar lá em dezembro, que é o dia mais longo do ano, que o sol vai nascer praticamente às 5 da manhã e se pôr praticamente umas 7 da noite, tá? Então, esse dia, né, é o dia que o Sol está mais distante de nós, o dia 22 de junho aqui. Ele está perpendicular com o Trópico de Câncer, ele está lá no hemisfério, né, voltado para o hemisfério norte. Então, para eles é solstício de verão e para nós é solstício de inverno, que é o nosso dia mais curtinho e que o Sol está mais distante da gente. Jolene, queria mais noites longas para dar tempo de fazer tudo o que tem que fazer. Eu também queria que o dia tivesse, no mínimo, aí umas 48 horas para eu dar conta, viu? Não são só vocês, gente, eu também estou me matando. E hoje, à tarde, eu tinha um médico marcado, que já tinha desmarcado 30 vezes, né, por causa da pandemia, e daí hoje eu tive que ir, perdi praticamente a tarde inteira, daí eu já fico nervosa aqui. De tanta coisa que tem para fazer também. A Larissa está perguntando ali do trabalho, se ela pode pegar uma outra fachada, que ela não faz ateliê.
Quem não faz ateliê, tem mais alguém que tinha me perguntado na aula passada também, não lembro quem que era, que não estava fazendo ateliê. Vocês podem pegar de outro projeto. A Siluane, mas eu acho que tinha mais algum dos meninos, agora eu não lembro quem que era. Também não faz ateliê. Vocês podem ou pegar emprestado aí de algum colega um projeto, podem fazer para a janela da casa de vocês, ou se quiserem pegar um outro projeto, tá? Fiquem à vontade daí. Só me expliquem da onde vocês pegaram, né? Façam a implantação certinho. E aí, tranquilo, tá? O Joaquim, eu só quero que o dia termine bem. Eu também. Vai dar tudo certo, gente. No final, sempre dá certo. Eu entro em pânico, mas dá certo. E aí, gente, dúvidas do trabalho, da aula? Professora, só para deixar tudo certinho, então a gente vai precisar entregar do trabalho, né? A implantação, uma planta, uma vista, um corte e uma perspectiva. Uma perspectiva, tá. Essa perspectiva, ela pode ser um desenho ou um 3D? Pode. Bem simplesinho, tá? Não precisa de render, nada. Se quiser fazer à mão, pode ser à mão. Ou se fizer, por exemplo, no Sketch, só tira uma vista, assim, simples lá, só para eu ver como que ficou o protetor de vocês, tá? Tá bom. Obrigada, professora. De nada. E aí, mais alguma dúvida? Posso finalizar? Então, eu vou colocar o material lá, disponibilizar para vocês do trabalho. A aula de hoje também não coloquei ainda, tá? Daí eu já coloco lá. E depois eu coloco essa aula aqui no YouTube também. Aí eu vou tentar ver seu e-mail hoje, tá, Jolene? Eu tenho umas coisinhas para fazer correndo agora na hora do intervalo. Mas se não, amanhã cedo eu dou uma olhadinha, tá bom? Então, gente, até sexta-feira. Hoje, então, finalizamos aqui a nossa disciplina de conforto térmico. Ainda não estou muito acostumada com essa coisa de semestre, que as coisas acabam assim no meio do ano. Mas, né, de qualquer forma, semestre que vem a gente está junto de novo, que eu vou dar mais 2 disciplinas para vocês. Então, vamos continuar aí juntos. Então, gente, boa noite para vocês, boa aula de história. E a gente se vê sexta-feira. Tchauzinho.